Sem problema. Comecei a gravar. Então vamos lá, turma. Eu vou dar sequência à aula passada, à última aula, onde nós começamos a trabalhar com arquivos. Então, primeiro eu vou estar relembrando o conteúdo da aula anterior, e na sequência eu vou entrar com um editor de texto chamado de VI. Bom, primeiramente aqui, eu vou utilizar até o meu próprio micro, porque eu já uso Linux. Então, deixa eu abrir um terminal aqui. Deixa eu fazer outra coisa que eu vou fazer. Não, eu vou usar meu próprio micro. Então, eu já uso Linux, então eu não preciso nem de máquina virtual. Bom, então qual que é o nosso objetivo? Vamos continuar a lembrar de arquivos, a entender como nós podemos manipular arquivos em Linux? Primeiro, eu passei para vocês um comando que permite criar um arquivo vazio, que é o comando tote. Então, se eu digito tote e um nome qualquer, eu vou estar criando um arquivo vazio. Por exemplo, tote teste.txt. Enter. Se eu listar, vai aparecer bastante coisa porque eu estou utilizando o meu micro, mas está aqui, ó, o arquivo teste.txt. Também é possível criar esse arquivo vazio dentro de um outro diretório. Por exemplo, se eu digito tote/tmp, olha, não estou mais criando na minha área de trabalho, no meu diretório home. Eu vou criar um arquivo agora no /tmp. Então, tote/tmp e o nome do arquivo que eu quero criar. Por exemplo, arc ou arc1.txt. Se eu listar agora o /tmp, ls/tmp, deixa eu achar que tem bastante coisa, que nem eu falei, eu estou utilizando o meu micro, né? Vou lá para cima. Tá aqui, ó, arc.txt. Então, só lembrando da aula passada. O que mais que nós vimos na aula passada? Nós podemos fazer cópias de arquivos. Então, para fazer cópia de arquivo, é o comando copy, abreviado pelo cp. Então, para testar, eu vou copiar um arquivo que fica no diretório /etc para o meu diretório atual de trabalho. Então, cp /etc. Lá no /etc, eu vou copiar um arquivo chamado de passwd. Então, passwd, e vou copiar para cá, para a minha área de trabalho. O ponto, ele representa o diretório atual de trabalho. Então, Enter. Se eu digito ls, vai aparecer, aqui, ó, passwd. Da mesma forma, eu posso fazer a cópia de um arquivo de um diretório para um outro diretório. Então, copiando o mesmo arquivo do /etc, cp /etc/passwd, eu vou copiar agora para um outro diretório, para o /tmp. Turma, eu vou fazer o seguinte, para me facilitar, eu vou usar uma máquina virtual, que lá eu já tenho um arquivo que eu deixei preparado. Espera que tem gente chegando aqui na sala e eu preciso habilitar. Então, o Guilherme Tavares e o Guilherme Nunes estão admitidos, já participam da sala. Então, bom dia a todos, aqueles que chegaram depois, né? Eu vou então usar uma máquina virtual. Deixa eu abrir aqui uma máquina virtual. Professor, Sim? é o Guilherme Dias aqui falando. Isso que você está mostrando para a gente, nós fizemos na aula passada, que a gente teve que criar 3 tipos de arquivos e incluir eles nesse tipo de... A gente teve que criar um tote e depois colocar num diretório, né? Isso mesmo, eu só estou relembrando. Então, assim, eu só estou Ah, relembrando, maravilha. a aula passada para poder inserir algo novo. Então, eu gosto sempre de começar a Tá aula bom. relembrando os assuntos anteriores, para a gente depois se situar no assunto novo. Eu acabei aqui esquecendo de abrir a máquina virtual, que eu já deixei lá uma pré-preparada, né? Ela previamente preparada, mas eu faço rapidinho isso aqui. Então, só um instantinho.
Bom, então continuando aqui, eu vou fazer uma coisa que eu não ensinei para vocês, né? Ainda, né? Isso vai ser no próximo semestre, que é como fazer acesso remoto. Então não se preocupe com o comando que eu vou digitar agora. Pronto. Agora eu já estou na máquina que eu queria. Então, turminha, continuando aqui, na última aula, nós começamos a fazer a manipulação de arquivos. Então, eu mostrei para vocês como nós podemos criar um arquivo vazio com o comando touch, como nós podemos fazer a cópia de um arquivo e como nós podemos mover um arquivo de um diretório para outro diretório. Então, para mostrar, eu vou criar um arquivo vazio. Então, touch, vou chamar esse arquivo de arq2. arq2. Enter. ls. Está aqui o arquivo arq2. E se eu quiser movimentá-lo de um diretório para outro diretório, eu uso o comando move, que é abreviado pelo mv. Por exemplo, eu quero mover o arquivo arq2 para o diretório /tmp. Então, move, mv, arq2, sendo que esse diretório ele está no meu local de trabalho atual. Opa, tem mensagem aqui do Zoom. E vou movê-lo para o /tmp. Então, destino /tmp. Enter. Se eu listar o diretório atual, não vai aparecer mais o arquivo chamado de arq2. Ó, tá o Felipe Miguel chegando. Então, deixa eu admiti-lo na sala. Bom, então o arquivo arq2 não está mais no diretório atual. E se eu listar o /tmp, agora ele aparece aqui. Então, ele foi movimentado de um diretório para outro. Então, basicamente, é isso que nós vimos na aula passada. Aliás, está faltando só, está faltando o remove. Então, na aula passada, eu mostrei para vocês como criar um arquivo vazio com o touch, cópias de arquivo com o cp, mover arquivo com mv e como apagar arquivo, que é o comando remove. Então, para apagar arquivo, para poder apagar um arquivo, é o comando remove, abreviado pelo rm. Então, eu quero apagar o arquivo que eu acabei de criar, aliás, que eu acabei de movê-lo para o diretório /tmp, chamado de arq2. Então, é remove. Alguém quer falar alguma coisa? Remove /tmp /arq2. Aqui, então, esse é o comando para remover arquivos. Turma, até aqui eu só estou lembrando o conteúdo da aula passada. Agora, de fato, eu vou entrar na nossa aula de hoje. Aproveitando esse momento, alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Caso alguém queira se manifestar, fique à vontade a qualquer momento. É só habilitar o áudio. O que é interessante é deixar o áudio desabilitado momentaneamente, para uma questão até de privacidade de vocês. E querendo falar alguma coisa, habilita o áudio, ou se não, ativa a mãozinha, aciona a mãozinha, que eu vou perceber aqui que vocês querem falar alguma coisa. Bom, então vamos lá. Na aula de hoje, eu vou estar mostrando para vocês como que nós podemos utilizar um editor de texto. Um editor de texto para criar arquivos, para editar, assim, na verdade, não só criar arquivos, mas para editar arquivos, poder alterar o conteúdo de um arquivo, criar novos textos no arquivo. O editor que eu vou estar utilizando se chama VI, se escreve VI. Primeiro, por que o VI? O VI, ele é o editor padrão do Linux. Opa, tem gente chegando aqui. Gabriel, deixa eu admiti-lo. Turma, tem aparece os riscos na tela que não sou eu que estou fazendo, tá? Bom, então, primeiramente,
por que utilizar o VI? Primeiramente, o editor VI, o editor VI, esse VI é a abreviação de visual. Então, o editor visual, o editor VI, ele é padrão dos sistemas Linux. Ou seja, qualquer sistema Linux sempre vai ter o VI. É claro que existem outros editores, como um que se chama Nano, outro se chama Pico, existe o Emacs, o Joy, e outros editores que eu nunca ouvi falar nem nunca usei. Porém, obrigatoriamente, sempre vocês vão encontrar o VI em qualquer distribuição Linux. Então, daí a importância desse editor. Outra coisa também, se no futuro vocês quiserem seguir nessa área e fazer retirar uma certificação Linux, o editor que vai ser perguntado na prova de certificação sempre vai ser o VI. Então, daí a importância desse editor. Agora, o que o VI ele é importante, já vimos que ele é fundamental, mas por que ele é tão famoso? Porque ele não é nada intuitivo. Então, diferente por exemplo, do Nano, que se assemelha ao bloco de notas do Windows, o uso do VI no primeiro momento, ele não é intuitivo, não é algo que a gente começa a utilizar e consegue aprender fácil, rapidamente, sozinho. Então, daí a importância dessa aula. Então, vamos lá, turminha. Eu vou tentar... vou fazer de uma maneira bem pausada, né? Vou estar repetindo várias vezes alguns comandos, explicando o porquê desses comandos, para que vocês possam assimilá-los de uma maneira rápida. Então, para começar a minha explicação, eu já tenho um arquivo aqui de teste chamado História da Computação. Então, eu vou abrir esse arquivo com o editor VI. Para tanto, é só digitar VI e o nome do arquivo. Então, VI História da Computação, para que esse arquivo texto seja aberto utilizando o editor VI. Bom, o VI ele é dividido em dois modos. Um modo que é o modo de comando, que é o modo padrão. Toda vez que nós abrimos um arquivo com VI, nós caímos no modo de comando. O modo de comando, ele não permite editar. Ele é só para a gente digitar os comandos do VI. São diversos os comandos. E o outro modo é o modo de inserção, modo de edição ou modo de inserção, que é para a gente poder alterar o texto. Eu vou começar vamos começar primeiro no modo de comando. Uma dúvida que é muito comum para quem começa a utilizar o VI é como digitar um comando, como entrar com o comando no VI. De acordo com o comando, existem formas diferentes. Por exemplo, se eu quiser, nesse momento, sair do VI, é só digitar 2 pontos. Reparem que na última linha apareceu 2 pontos. Para sair, é o comando Q. Esse Q é de quit sair. Então, se eu digito 2 pontos, Q, detalhe, Q minúsculo, Enter. Olha só, eu saí do editor VI e voltei ao terminal bash do Linux. Então, novamente, eu vou entrar de novo no VI. Seta para cima para repetir o último comando. Entrei no VI. Então, já aprendemos o primeiro comando, que é para sair, 2 pontos, Q. Que mais? Vamos começar a ver como nós podemos fazer a navegação dentro do VI, navegação entre linhas, entre colunas, né, entre caracteres, palavras. Bom, primeiramente, deixa eu mostrar uma coisa para vocês que eu estou utilizando como referência. Então, eu preparei um arquivo que eu vou estar compartilhando com vocês. E tudo que eu for falar para vocês vai ser baseado nesse arquivo. E depois eu compartilho, eu passo para vocês o conteúdo desse arquivo. Então, não se preocupem em querer copiar. Então, voltando aqui. Vamos começar a ver, então, a navegação dentro comandos de navegação, de deslocamento dentro do VI. Então, primeiramente, como que eu consigo fazer um deslocamento dentro do texto? Começando linha abaixo, linha acima. Turma,
O comando para fazer o deslocamento para a linha de baixo é a letra J. E para subir, K. O que acontece? Quando o sistema Unix surgiu, e vamos lembrar que o Linux ele é derivado do Unix, não tinha o teclado direcional, essas teclas seta para cima, seta para baixo, seta para direita, seta para esquerda, como tem hoje. Então, na época, o que foi adotado para fazer o deslocamento uma linha para baixo é a letra J, e depois uma linha para cima é a letra K. Depois de um tempo, quando surgiu o teclado direcional, as teclas seta para cima, para baixo, elas também foram incorporadas ao VI, ou seja, eu também posso utilizar seta para baixo é equivalente ao J, e seta para cima para subir e descer no texto. Da mesma forma, se eu quero fazer um deslocamento para a direita, um caractere à direita é a letra L. Ah, mas se eu quero voltar caracteres à esquerda, é a letra H. Isso depois, quando surgiu o teclado direcional, as teclas seta para a direita também foram incorporadas, a seta para a direita e seta para a esquerda, elas foram incorporadas, ou seja, o mesmo efeito da tecla L, que é o deslocamento um caractere à direita, é obtido com a tecla direcional seta para a direita. E o mesmo efeito do H, que é um caractere à esquerda, é obtido com a tecla seta para a esquerda. Bom, tudo bem até aqui? Se alguém tiver alguma dúvida, pode, a qualquer momento, pode se manifestar. Então, nós já vimos que o deslocamento no VI, se eu quiser deslocar uma linha para cima, ou uma linha para baixo é o J. Uma linha para cima é o K. Um caractere à direita é a L. Um caractere à esquerda é o H. Agora, se eu quero me deslocar por palavras. Então, por exemplo, se eu quero, o cursor, ele está na palavra evolução. Se eu quiser que o cursor pule para a próxima palavra, que é a palavra dos, é o W. Então, se eu quiser que o cursor pule para a palavra computadores, que é a próxima palavra, W de novo. E assim, o W, ele vai fazendo com que o cursor se desloque no texto, palavra após palavra. E se eu quero retroceder uma palavra, é a letra B. B de bola. Então, olha só. O B, ele retrocede o cursor para a palavra anterior, e o W, ele avança o cursor para a próxima palavra. Então, nós já vimos até agora como fazer o deslocamento entre caracteres. Então, o caractere à direita, a letra L. Caractere à esquerda, a letra H. Agora, deslocamento entre palavras. Palavra para a direita é o W. Palavra para a esquerda, que é retroceder uma palavra, a letra B. Que mais? Se eu quiser que o cursor ele vá para o começo da linha. Então, eu tenho uma frase, essa frase que fala que o computador, tal qual conhecemos hoje, passou por diversas transformações e foi se aperfeiçoando e vai até um finalzinho tal. É por isso que não existe somente um inventor. Então, se eu quero que o cursor ele vá para o começo da frase ou para o final da frase, é de uma forma instantânea. Então, vamos lá, turminha. Para deslocar o cursor lá para o começo do texto, tem duas possibilidades. Ou eu coloco o 0. Então, vou deslocar novamente um pouquinho para frente. Então, o 0, número 0, ele posiciona o cursor no começo do texto. Ou, se não, o acento circunflexo. Só um detalhe, se vocês utilizarem o acento circunflexo, depois precisa utilizar a tecla Tab. Então, testando de novo. Levei o cursor um pouquinho para frente. Eu vou... lembrando que a tecla do acento circunflexo é uma tecla que tem o tio embaixo e o circunflexo em cima. Então, tem que ser o Shift e a tecla do tio e do acento circunflexo. E depois eu aperto a tecla Tab. Pronto. Então, o circunflexo, bem como
o número 0, ele posiciona o cursor no início do texto. Agora, se eu quero que o cursor ele vá para o último caractere do texto, nesse exemplo aqui, o último caractere seria o ponto final, né, depois da palavra inventor. Então, se eu quero que o cursor vá imediatamente para o último caractere do texto, é o cifrão, a tecla cifrão. O cifrão está logo acima do número 4. Então, o 0 vai para o começo da frase, né? E o cifrão vai para o final da frase, final só dessa frase. Então, turminha, tudo bem até aqui? Então, nós estamos aprendendo como fazer a navegação, né? Como se deslocar dentro do VI. Que mais que a gente pode estar vendo aqui? Dentro de movimentação. Olha, se eu quiser fazer com que o cursor ele vá para a primeira linha do texto todo e para a última linha. Para a primeira linha é a sequência GG. Então, 2 vezes a letra G minúscula faz com que o cursor ele volte para a primeira linha do texto. E se eu quero que o cursor vá para a última linha do texto, é o G maiúsculo. Então, o G maiúsculo vai para a última linha do texto. Se eu quero que o cursor volte para a primeira linha, é o GG. Outra coisa que talvez para vocês não dê tanta nitidez em relação ao deslocamento é porque o texto ele não está numerado. Seria interessante, né, então, colocar números, né, em cada linha. Para colocar números, para numerar as linhas no VI, é só digitar 2 pontos e a palavrinha set espaço number. Então, 2 pontos, espaço, 2 pontos, set espaço number, enter. Olha só que interessante. O VI, ele passa a numerar as linhas. Então, todas as linhas agora, elas têm um número. Deixa eu dar uma olhadinha se alguém está... Turma, de vez em quando eu vou estar olhando aqui o chat. Então, caso alguém não queira falar, mas queira mandar uma mensagem escrita, também pode estar mandando, tá? Pode escolher to everyone para todo mundo ler, ou caso seja especificamente para mim, pode referenciar também. Então, aqui ninguém mandou mensagem nenhuma. Tá, as mãozinhas estão todas baixas, então eu vou continuar. Professor, eu tenho uma dúvida. Claro. Essas linhas que elas são numeradas, a gente pode usar tanto nesse VI como em qualquer outro, ou é exclusivamente nesse? É só no VI. Então, o que eu estou ensinando para vocês só é válido para o editor VI. Tudo bem? Tudo bem. E o VI, turma, vocês vão perceber com o tempo que ele é muito próprio. Então, os comandos dele só servem no VI. Depois eu vou mostrar para vocês um outro editor, que é o Nano, né? E o Nano, na verdade, eu nem vou ensinar vocês o Nano, porque ele é tão intuitivo. O Nano é igual ao bloco de notas. Só que o problema do Nano é que ele não é padrão para o Linux. Então, nem sempre vocês vão encontrar o Nano em algumas distribuições. Por exemplo, esses dias, dando aula para a turma R3, eu baixei um arquivo de appliance de um sistema chamado Zabbix, e quando a gente foi utilizar esse arquivo de appliance, que é uma máquina virtual, eu já fui logo editando o arquivo, aí o pessoal que queria usar o editor Nano falou, professor, o Nano não tem aqui. Eu falei, então, não tem o Nano, mas com certeza vai ter o VI, vamos usar o VI. Tá? Então, daí que é a importância de a gente conhecer o VI. E, naturalmente, turminha, o primeiro contato com o VI não é muito amigável, mas com o tempo vocês se acostumam. Eu acredito que vocês vão passar até a gostar do VI, que pela prática isso acontece. Então, continuando aqui, turma. Então, eu estava falando, olha, se eu quero deslocar o cursor lá para o começo do texto, é o GG. Então, é a letra G minúsculo 2 vezes. E se eu quero deslocar o cursor lá para a última linha do texto, é o G maiúsculo. Então, ó, G maiúsculo
eu fui para a última linha, que é a linha 22. GG minúsculo, volto para a primeira linha, para a linha 1. Uma outra forma de estar se deslocando entre linhas, uma vez que eu sei o nome das linhas, eu posso, de uma forma rápida, estar posicionando o cursor em qualquer linha, que é simplesmente digitando 2 pontos e o número da linha. Por exemplo, olha, eu quero para a linha 8. Na linha 8 está escrito, olha, os computadores de primeira geração funcionavam por meio de circuitos e válvulas eletrônicas. Então, se eu quero posicionar o cursor nessa linha, é só digitar 2 pontos e o número da linha. 2 pontos, 8. Observem que o cursor pula, já é deslocado automaticamente para a linha referenciada após os 2 pontos. Aí, se eu quero voltar para a primeira linha, então tem 2 opções. Ou eu digito GG minúsculo, ou simplesmente primeira linha, linha 1, né? 2 pontos, 1, Enter. Olha só então, turma, agora vocês já sabem 2 formas de voltar para o início do texto. No próximo semestre, nós vamos ter configuração de servidores. A configuração de servidores em Linux sempre é editando arquivos. Existem arquivos que nós vamos editar que são arquivos gigantescos, arquivos com 10.000 linhas. Então, se eu quero ir para a primeira linha do texto, então eu estou, por exemplo, que eu esteja editando um arquivo de 3.000 linhas e eu quero de uma forma imediata levar o cursor para a primeira linha, 2 pontos, 1 ou GG. E se eu quero ir para a última linha, só para verificar quantas linhas tem esse arquivo, G maiúsculo. Bom, qualquer dúvida, podem avisar. Que mais que a gente pode ver aqui? Turma, eu acho que comandos de deslocamento, os que eu mais uso são esses. Tem uma outra forma que eu gosto de utilizar também, que é o deslocamento, entre parágrafos. Então, deixa eu tentar explicar de uma forma clara, né? Olha só. Entre cada frase, então, por exemplo, evolução dos computadores é uma frase. Depois eu coloquei um espaçamento, né? Uma linha em branco para a frase seguinte, que fala que o computador, tal qual conhecemos hoje. Aí, isso daqui tudo é uma frase, né? Uma oração. Aí, para a próxima oração, eu coloquei um espaçamento para entrar na linha 5, de acordo com os sistemas e ferramentas utilizados. E se eu quero fazer um deslocamento entre essas frases, esses parágrafos, eu posso utilizar a chave. Então, existe o caractere que é a abertura de chave e o fechamento de chave. Esses caracteres, eles estão na mesma tecla que tem o abre e fecha colchete. Então, no caso, como é a parte de cima, caixa alta, eu preciso utilizar a tecla Shift. Então, se eu aperto a tecla Shift e a outra tecla, onde tem o colchete, a abertura do colchete, a abertura de chave, observem que o cursor ele vai pulando entre frases. Então, após cada frase, o cursor ele pula para a parte superior da frase seguinte. E se eu quero retroceder, eu estou utilizando a abertura de chave. Se eu quero retroceder, eu uso o fechamento de chaves. Então, isso daqui eu também gosto de utilizar, que é uma forma de deslocamento rápido entre o texto. O que vocês nunca podem fazer, turma, é uma coisa que eu vejo constantemente o pessoal que usa o bloco de notas, é querer fazer o deslocamento no texto sempre utilizando a tecla seta para a direita, seta para a esquerda, e de repente é necessário ir para uma linha que está bem à frente e a pessoa vai segurando a tecla seta para baixo ou seta para a direita e demora 30, 40 segundos para chegar no objetivo. Então, a ideia do VI é trazer comandos que permitam a produtividade nessa tarefa de edição de arquivos, que é uma rotina para um administrador de sistema Linux, para um sysadmin. Esse termo sysadmin eu vou falar com muita frequência, que ao final das contas, quando vocês se formarem como técnicos, quem quiser trabalhar na área de servidores Linux vai ser um sysadmin. Então, a ideia é ter produtividade. E uma das formas de se ter produtividade, se eu quero ter o deslocamento entre frases,
é utilizar a abertura de chaves, né, que vai para o parágrafo seguinte, ou se não, se eu quero retroceder, o fechamento de chaves. Então, essa parte aqui talvez gere uma certa dúvida. Se alguém não entendeu, pode perguntar, né? Então, para deslocar para baixo, eu estou utilizando esse caractere aqui, ó, abertura de chaves, tá? Aqui na linha 2. Deixa eu fazer assim. Deixa eu ir lá para a primeira linha. Então, para ir para a primeira linha, GG, né? Ó, turma, então, ó, para deslocamento por parágrafo de baixo, eu estou usando aqui, ó, abre chaves. E para retroceder, fechamento de chaves. Alguém quer falar alguma coisa? Tá. Se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade, a qualquer momento. O que eu recomendo para vocês, quando vocês tiverem oportunidade, eu sei que tem aluno que já falou para mim que tá sem computador, né? Mas quem tiver computador, depois faz alguns testes. E quem estiver acompanhando só com o smartphone, depois, quando possível, né? Testa também, tá? Então, talvez não seja nesse momento. Professor, eu tenho uma dúvida. Claro. Essa edição de VI, eu posso só usar no CentOS ou eu posso usar em outros sistemas operacionais? Boa pergunta. O VI, ele é padrão para o Linux. Toda distribuição Linux sempre vai ter o VI. Então, o fato é que o único editor de texto que, com certeza absoluta, vocês vão encontrar em qualquer sistema Unix e qualquer sistema Linux é o VI. Tudo bem? Ok, obrigado. Turma, essa pergunta foi muito boa, muito importante, para ressaltar a importância do editor VI. Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, algumas décadas atrás, eu fui mexer num sistema Unix chamado SCO. E o único editor de texto que tinha lá era o VI. Na verdade, assim, o único editor de texto que a gente sempre vai encontrar em qualquer sistema Linux, em qualquer sistema Unix, é o VI. Daí a importância de saber utilizá-lo. Existem editores mais fáceis? Com certeza, como, por exemplo, o editor Nano. Só que esses outros editores, como o Nano, como o Pico, como o Joy, que são mais fáceis, mais intuitivos, nem sempre estarão disponíveis. E com certeza o VI sempre vai estar disponível, sempre bem instalado por padrão em qualquer sistema Linux, em qualquer sistema Unix. Bom, vamos lá, continuando aqui, ó. Reparem que, por enquanto, até esse momento, eu só estou utilizando comandos para deslocamento no texto. Eu não entrei no modo de edição. Então, até o momento, como eu falei para vocês, o VI ele tem dois modos, o modo de comando e o modo de inserção. Até esse momento, eu só estou no modo de comandos. E estou mostrando como fazer o deslocamento dentro do texto. Turma, eu acho que, basicamente, o que eu utilizo, o que eu acho que é importante que vocês saibam, são esses comandos em relação ao deslocamento no texto. Eu vou repetir novamente eles para ver se vocês conseguem memorizar. Aí, conforme eu for falando, eu pergunto antes, não precisa responder, porque eu sei que nesse tipo de dinâmica, que, né, não é diferente de sala de aula, né, onde eu pergunto e vocês respondem, aqui é um pouco mais chato, né, tem que ficar habilitando o áudio. Mas tentem mentalizar qual seria o comando para aquele tipo de deslocamento. Então, vamos lá, só vou estar relembrando, aí na sequência eu entro no modo de inserção. Então, eu falei para vocês, eu comecei a falar dos comandos de deslocamento no texto. Então, se eu quero deslocar o cursor para a linha de baixo, como que é? Duas possibilidades. Nos teclados modernos, eu posso utilizar a tecla seta para baixo, né? Essa aqui é uma coisa muito moderninha. Só que no VI, no princípio, nos primórdios do VI, o deslocamento para baixo é a letra J. Já tem aluno que me falou que tem alguns teclados de videogame, alguns joguinhos que usam essa sequência de teclas, né? J para baixo, K para cima, o H para direita, o H para esquerda, aliás, né? O L para direita, para fazer esse tipo de deslocamento em alguns joguinhos. Eu não posso dizer porque eu não sou muito de jogos, não sou fã de jogos, né?
Então, o J é o deslocamento para baixo, ou a tecla seta direcional para baixo. O K, deslocamento uma linha acima, ou se não, a tecla seta para cima. A letra L, deslocamento para a direita, o que também é válido para a seta à direita. E a tecla H, deslocamento um caractere à esquerda, o que também é válido com a tecla seta para a esquerda. O que mais que nós vimos? Como que eu consigo fazer o deslocamento entre palavras? Ou seja, se eu quero que o cursor pule para a próxima palavra do texto, é a letra W. Então, W, o cursor ele vai pulando palavra após palavra. O W, ele também considera os caracteres de pontuação, a vírgula, o ponto, como se fosse uma palavrinha. Então, observem, no texto que eu vou deslocando entre palavras, e quando encontra uma vírgula, ele também pula, por exemplo, aqui, ó. Eu estou no texto que aparece, e foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. Então, o cursor está no tempo. Se eu aperto o W, ele não pula para a palavra seguinte, que é a palavra acompanhando. Ele pula para a vírgula. Então, ele leva em consideração a pontuação como sendo caracteres. Então, W, ele avança entre palavras, e a letra B, ele retrocede entre palavras no texto. Legal, já vimos isso também. O que mais? Se eu quero posicionar o cursor no começo, não do texto, mas no começo da frase. Então, por exemplo, eu tô na frase que está na linha 4, né, que começa com o computador, vírgula, a qual conhecemos hoje. Se eu quero que o cursor ele vá para o início dessa frase, ou é o número 0, que no caso entra como um comando, né? Ou se não, eu posso utilizar o acento circunflexo, né? O chapeuzinho do acento circunflexo. O cursor ele posiciona no início da frase. Se eu quero que o cursor vá para o final da frase, isso eu uso com muita frequência, é o cifrão. Então, o 0 ou o acento circunflexo, início da frase, ou início início só dessa frase. E o circunflexo vai lá para o final. Se eu quero que o cursor ele vá para o início do texto, logo para a primeira linha, duas possibilidades. Ou GG minúsculo, ou se não, uma vez que eu sei que o início do texto é pela primeira linha, 2 pontos e o número 1, que já vai diretamente para a primeira linha. Esse 2 pontos e o número da linha é bem interessante porque eu posso, de uma forma rápida, uma vez que eu saiba o número da linha, me deslocar especificamente para aquela linha. Ó, por exemplo, eu quero ir para a linha 14, então 2 pontos, 14, de uma forma instantânea, eu já consigo deslocar o cursor para essa linha. E para a última linha, G minúsculo, perdão, G maiúsculo, ele vai para a última linha. E se eu quero colocar as linhas, se eu quero numerar as linhas dentro do VI, é o 2 pontos set number. Se eu quero tirar as linhas, eu acabei não falando, vou falar agora então, é 2 pontos no. Deixa eu ver. Perdão, é 7. Isso aqui eu sempre esqueço, que raramente eu faço isso. É 7 espaço no number. Olha lá. Então, se eu quero colocar linhas no VI, numerar as linhas do texto, 2 pontos, 7 number. E se eu quero tirar as linhas, 2 pontos, 7 espaço no number. Para tirar as linhas. Tudo bem, turminha? Então, só fiz um resuminho do que eu passei para vocês até agora, né? Vamos avançar, então? Vamos começar com comandos de inserção dentro do texto? Então, vamos lá. Deixa eu numerar, porque eu acho que é interessante. Então, 2 pontos, set number. O set number, ele pode ser abreviado por set NU. Se eu digitar 2 pontos, set espaço NU, ele é uma abreviação do set number. É a mesma coisa. Vou para a primeira linha, GG minúsculo. Bom,
Vamos lá, então vamos entrar no modo de inserção. Como que eu consigo inserir texto, inserir linhas de texto, né? Editar o texto. Por exemplo, supondo que nessa primeira linha aqui, na linha 1, essa linha 1, ela não tem texto nenhum, né? Eu queira digitar um texto. Ou seja, eu quero entrar no modo de inserção, no modo de edição. Tem várias possibilidades. A primeira possibilidade, se eu quero editar a partir da onde está o cursor, é a letra I. Então, se eu apertar a letra I, eu vou sair do modo de comando e ir para o modo de inserção a partir da onde está o cursor. Então, vamos testar? E observe que embaixo do VA apareceu escrito inserção, na última linha, indicando que agora eu não estou mais no modo de comando, eu estou no modo inserção. E nesse modo, eu posso, tudo que eu digitar agora não será mais comandos. Vai aparecer, vai fazer parte, vai ser incorporado ao texto. Se eu quiser sair do modo de inserção e voltar para o modo de comando, é a tecla ESC. Vou apertar ESC. Reparem que na última linha, a palavra inserção ela sumiu. Eu vou fazer de novo. Se eu apertar a tecla I, eu saio do modo do comando e vou para o modo de inserção. Na última linha aparece escrito inserção. Tudo que eu digitar agora não será mais comandos. Serão caracteres que vão ser incorporados ao texto. Querendo voltar para o modo de comando, é a tecla ESC, de Escape. Tudo bem? Tudo bem? Qualquer dúvida, avisem. Então, vamos lá. Vou entrar no modo de inserção com a letra I. A letra I permite que eu entre no modo de inserção e passe a digitar, passe a produzir novos textos, né? A partir da onde está o cursor. Então, vou digitar, por exemplo, o texto como se fosse um título. História da computação. Então, olha lá, observe que tudo que eu digitar agora não será mais comando, vai ser introduzido ao texto. Então, história da computação. Se eu aperto a tecla Enter, como eu estou no modo de inserção, vai ser aberto um novo espaço. Se eu quero voltar para o modo de comando, tecla ESC. Então, a partir de agora, a partir do momento que eu apertei a tecla ESC, eu saí do modo de inserção, voltei para o modo de comando, e o que eu digitar agora não vai ser entrado como texto, o VA vai interpretar como se fosse um comando. Tudo bem, turma? Bom, então eu já mostrei para vocês uma forma de entrar no modo de inserção, com a letra I. A letra I entra no modo de inserção a partir da onde está o cursor. Agora, e se eu quero entrar no modo de inserção a partir da linha de cima? Então, por exemplo, eu vou posicionar o cursor na primeira linha, GG. Eu estou na primeira linha, na linha 1. Se eu quero editar, se eu quero inserir um texto a partir da linha de cima, ou eu posso querer, ao invés de entrar no modo de inserção a partir de onde está o cursor, que é a letra I, querer entrar no modo de edição a partir da linha de baixo. Então, se eu quero entrar no modo de inserção a partir da linha de baixo, é a letra O minúscula. Se eu quero entrar no modo de inserção a partir da linha de cima, é a letra O maiúscula. Então, a letra O minúscula entra no modo de inserção a partir da linha abaixo, da onde está o cursor, e a letra O maiúscula entra no modo de edição a partir da linha de cima, onde está o cursor. Eu vou testar das duas formas. Então, primeiro, eu quero entrar no modo de inserção a partir da linha de baixo, ou seja, na linha 2. Então, é o O minúsculo. Olha lá, O minúsculo, o cursor foi para a linha de baixo e entrou no modo de inserção. Tudo que eu digitar agora é texto. Por exemplo, vou escrever um texto. Esse foi um exemplo de inserção de texto. Quero voltar para o modo de comando, tecla ESC.
Agora, supondo que eu queira entrar no modo de inserção na linha de cima. O cursor, se vocês observarem, ele está na linha 2. Eu apertei agora a tecla 0 para ele voltar para o início da linha. Então, o cursor ele está no início da linha 2. Se eu quero que o cursor vá para a linha de baixo, que seria a linha 3, e entre no modo de inserção, é a letra O minúscula. Se eu quero que o cursor ele vá para a linha de cima, na verdade não é ir exatamente um ir para a linha de cima, é abrir uma linha. Tá? Então, na linha atual, linha 2, vai ser aberto um espaço e o que está na linha 2 vai ser empurrado para a linha de baixo, para a linha 3, permitindo assim a inserção de texto logo acima do texto atual que está na linha 2, é a letra O maiúscula. Então, eu vou testar. O maiúsculo. Reparem que o texto, esse foi um exemplo de inserção de texto que estava na linha 2, ele foi empurrado para a linha 3, abrindo um espaço vazio, e nesse espaço, o VA já mudou para o modo de inserção. Então, eu posso introduzir agora um texto acima do texto, do texto onde estava o cursor originalmente. Então, outro exemplo, escrevendo o texto, outro exemplo de inserção. Então, turma, reparem que eu mostrei para vocês, até agora, 3 formas de entrar no modo de inserção, no modo de edição de texto. Uma, a partir de onde está o cursor, utilizando a letra I. Outra, para a linha logo abaixo de onde está o cursor, com a letra O minúscula. E outra forma, como entrar no modo de inserção a partir da linha acima, que é a letra O maiúscula. Vou mostrar mais 2 formas de entrar no modo de inserção. Supondo que eu queira... eu vou colocar o cursor mais ou menos no meio do texto da linha 2. Então, o cursor está mais ou menos na metade da linha 2. Supondo que eu queira entrar no modo de inserção a partir do início do texto. No início da linha, aliás. Então, eu quero entrar no modo de edição, modo de inserção, a partir do início da linha 2. Então, eu vou digitar a letra I maiúscula. Então, a I minúsculo entra no modo de inserção, onde está o cursor, a partir de onde está o cursor. A letra I maiúscula, ela entra no modo de inserção no início da linha, no início da frase. Então, observe que o cursor foi deslocado para o início da linha e aqui embaixo aparece, embaixo do VA, que já estamos no modo de inserção. Então, tudo que eu digitar agora é texto. Então, eu vou escrever, por exemplo, para vocês perceberem. Ó, tem gente chegando aqui, a Gabriele Freire. Então, deixa eu admitir ela na sala. Para a Gabriele, 9 horas, né? Acho que eu vou marcar falta para ela. Brincando, turma, não tem falta não, tá? O importante é que vocês consigam participar, que não seja nesse momento, né? Mas que seja até posteriormente no YouTube, assistindo a videoaula. Então, o mais importante é que vocês participem aqui. Então, voltando aqui, eu tinha digitado a letra I maiúscula. Esta posiciona o cursor no início do texto, no início da linha, aliás, né? E já entra no modo de inserção. Então, o que eu digitar agora vai ser incorporado ao texto. Vou escrever um texto qualquer, por exemplo, linha 2. 2 pontos. Querendo voltar para o modo de comando, aperta a tecla Escape. Então, eu mostrei para vocês uma outra forma de entrar no modo de inserção. A partir do início de uma linha, de uma frase. Agora, e se eu quero entrar no modo de inserção a partir do final da linha? Aí é a letra A maiúscula. Então, a letra A maiúscula, ela posiciona o cursor para o final da linha, para o final da frase, e já entra em modo de inserção. Então, vou começar a inserir, vírgula, e vou colocar uma frase, uma palavrinha qualquer complementar.
final da linha. Ponto. Quero voltar para o modo de comando. Aperta a tecla ESC. Então, vamos lá, turma. Recapitulando. Até agora, eu mostrei para vocês algumas formas de entrar no modo de inserção. Primeiro, se eu quero entrar no modo de inserção a partir de onde está o cursor, é a letra I minúscula. Se eu quero entrar no modo de inserção no começo da linha, no começo da frase, é a letra I maiúscula. Se eu quero entrar no modo de inserção no final da linha, no final da frase, é a letra A maiúscula. Se eu quero entrar no modo de inserção a partir da linha de cima, da onde está a linha atual, é a letra O minúscula. E se eu quero, linha de cima é O maiúscula. Se eu quero entrar no modo de inserção a partir da linha de baixo, é a linha O maiúscula. Então, foram várias formas de entrar no modo de inserção. Se ficou alguma dúvida, turma, pode perguntar, pode se manifestar a qualquer momento. Bom, vamos lá. O que mais que eu vou falar para vocês? Vamos ver alguns comandos de apagamento? Então, se eu quero apagar um caractere, se eu quero apagar uma palavra, ou se eu quero apagar toda uma linha, toda uma frase, ou até se eu quero apagar todo o texto, né? Então, vamos ver todas essas possibilidades. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou posicionar o cursor lá no começo do texto. Vocês lembram como que faz isso? Para poder posicionar o cursor no começo do texto, não é no começo da linha. No começo da linha seria o zero ou o circunflexo, mas no começo do texto é o GG minúsculo, ou outra possibilidade, como eu sei que a primeira linha sempre está na linha 1, 2 pontos, número 1 para ir para a linha 1. Agora, vamos ver comandos de apagar? Então, se eu quero apagar um caractere, por exemplo, o cursor está na letra H maiúscula de história. Se eu quero apagar um caractere, originalmente no VI é a letra X. O que acontece é que com a introdução do teclado moderno, que o teclado antigo, né, um teclado pequenininho, ele não tinha as teclas direcionais, não tinha o teclado numérico, não tinha essas teclas de insert, delete, home, end, page up, page down. Então, o VI utilizava comandos na forma de letras. Agora, com a introdução do teclado moderno, foi introduzida outras possibilidades de utilização do VI. Por exemplo, se eu quero apagar um caractere, ou eu uso a letra X, ou agora nos teclados modernos tem a tecla Delete. Então a tecla Delete, que eu estou utilizando agora, ela tem o mesmo efeito da tecla X, apaga somente um caractere. Se porventura eu me arrependi daquilo que eu fiz e eu quero voltar, para voltar é a tecla U. Olha lá, eu estou apertando a tecla U e tudo que eu apaguei foi recuperado. O U, turma, ele é de undo. Vou até escrever aqui, ó. Então, eu vou entrar no modo de inserção a partir da linha de cima, da onde está o cursor. Então, é a letra O maiúscula. Então, o que eu falei? Se eu quero apagar, ó, vou começar a escrever aqui Vou começar a escrever para vocês alguns comandos que eu estou digitando. Então, se eu quero apagar um caractere, é o X. X minúsculo. Se eu quero desfazer o que eu fiz, para desfazer é a letra U. E esse U, em inglês, do é fazer, né? E se eu quero desfazer, é undo. Então, daí que vem essa letra U, de desfazer. Tudo bem? Então, voltando aqui. Então, X, ele apaga um caractere.
O mesmo efeito é obtido com a tecla delete. Desfazer é a letra U. Olha lá, o U vai desfazendo. Agora, se eu quero apagar toda uma palavra, por exemplo, eu quero apagar a palavra história. Para apagar uma palavra, é a letra D de delete, só que o D, ele pode ser utilizado, o D de delete mesmo, para poder apagar. Só que ele não vai apagar, ele precisa de um complemento. Então, vocês lembram como que é para deslocar, fazer o deslocamento no texto? Uma palavra por vez, palavra pós-palavra, é o W. Então, se eu quero apagar uma palavra, é o D, e o comando de deslocamento entre palavras, então, DW. Então, se eu junto o D de apagar e o comando de deslocamento de palavras, que é o W, DW, ele vai apagar uma palavra. DW apaga uma palavra. Desfazer, me arrependi. Acho que eu errei, não era o que eu queria fazer. Então, eu uso o U de undo para desfazer o efeito do comando anterior. Turma, tudo bem? Se alguém tiver dúvida, pode se manifestar a qualquer momento. Então, vamos lá. Apagar um caractere, X. Apagar uma palavra, W. Vamos ver se vocês entenderam o sentido do W. O W, ele é um comando de apagar, só que ele não vai apagar porque ele precisa de um complemento. Se eu coloco DW, como o W é um comando de deslocamento entre palavras, e eu uso junto com o D, DW, ele vai apagar uma palavra. Agora, se eu quero apagar toda uma linha, qual que é o comando que permite que o cursor seja posicionado no final da linha? Vocês lembram que o comando para deslocar o cursor para o final da linha é o cifrão? Então, se eu aperto o cifrão, o cursor vai para o final da linha. Se eu aperto o 0 ou o circunflexo, o cursor vai para o início da linha. E se eu quero apagar do começo até o final da linha, ou melhor, se eu quero apagar da onde está o cursor até o final da linha, eu vou apertar o D e o comando de deslocamento para o final da linha, que é o circunflexo. Olha que interessante. Então, nós combinamos o comando D de apagar com os caracteres de deslocamento. Então, de tal forma que o D combinado ao caractere de deslocamento vai apagar de acordo com a funcionalidade daquele caractere de deslocamento. Então, vou voltar aqui, ó, U para desfazer. Vou posicionar o cursor na próxima palavra, que é a letra da. Então, história da computação. O cursor está na primeira palavra, que é o história. Se eu aperto W, ele vai para a letra da. Então, olha só. Se eu quero apagar da onde está o cursor até o final da linha, então, o D é apagar. Posicionar o cursor no final da linha seria o cifrão. Então, se eu combino o D com o cifrão, vai ser apagado da onde está o cursor até o final da linha. Vou desfazer com o comando U. Agora, se eu quero apagar da onde está o cursor até o início da linha, então eu vou combinar o D de apagar e qual que é o comando, a tecla de comando, né, que posiciona o cursor no começo da linha. Não é o 0 ou o circunflexo? Então, se eu digito o D e o 0, reparem que vai ser apagado da onde está o cursor até o início da linha. Turma, eu espero que tenha ficado clara essa parte para vocês, porque talvez explicando por aqui não seja tão simples, né? Não traga tanta clareza, né? Mas o que eu quero que vocês guardem é que o comando de apagação é o D. Só que ele só vai apagar a partir do momento que ele for combinado com algum comando de deslocamento. Então, vamos lá, dando sequência. Mais comandos de apagação de texto. Olha, por exemplo, eu vou posicionar o cursor
lá no comecinho de todo o texto, que é o GG. E se eu quero apagar todo o texto, da linha 1 até o final, eu vou pensar, bom, o comando para apagar é o D. E qual o comando que desloca o cursor do início, da onde está, né, até o final do texto? Não é o G maiúsculo? Então, se eu combinar o D com o G maiúsculo, eu vou apagar todo o texto. Na verdade, não seria bem todo o texto. Eu vou apagar da onde está o cursor até o final do texto. Então, digitando o D com o G maiúsculo, observem que da onde estava o cursor até o final do texto, foi tudo apagado. Então, é uma forma rápida de apagar ou o texto todo, né, ou da onde está o cursor até o final do texto. Ah, me arrependi. Poxa, não era isso que eu queria fazer. Então, eu posso desfazer. Para desfazer é o undo, é o desfazer em inglês, né, que é a letra U. Vou dar outro exemplo. Vamos supor que eu queira apagar a partir da linha 8 até o final do texto. Então, primeira coisa, o cursor ele está posicionado na linha 1, eu vou posicioná-lo na linha 8. Como que eu posso fazer isso de uma forma rápida? 2.8, né? Uma vez que eu sei o número da linha, né? 2.8, o cursor já é posicionado na linha 8. Agora, eu quero apagar da linha 8 até o final do texto. Então, eu vou pensar, qual que é o comando de apagar, de apagação, né? É o D. Agora, como que eu posiciono? Como que eu levo o cursor da onde está nesse momento até o final do texto? É a letra G maiúscula. Então, se eu combinar esses dois comandos, o D de apagar e o G maiúsculo de posicionamento do cursor até o final do texto, observem que da linha 8 para baixo foi tudo apagado. Vou desfazer. Agora, desafio para vocês. Se eu quero apagar da onde está o cursor até o começo do texto, nesse exemplo, o cursor ele está na linha 8. Se eu quero apagar da onde está o cursor até o início do texto, da onde está o cursor para cima, então, como que vocês iriam construir esse comando? Construir, na verdade, né, imaginar o comando que... D mais GG. Então, pensem. O D é de apagar. Agora, como que eu consigo deslocar o cursor da linha atual até a primeira linha? Ah, é o GG. Então, se eu combinar o D com o GG, observem que da linha 8, né, que na verdade não existe mais linha 8, mas eu vou desfazer, desfazendo, voltando para a linha 8, ó, 2.8. Na linha 8 começa a evolução dos computadores. Então, se eu digito D e o GG, dessa linha e tudo que estava acima foi apagado. Então, mais um comando de apagação. Mais uma forma, né, de utilização. Eu digitei U para desfazer. Agora, turminha, vamos lá. Outra coisa que eu acho muito legal no VI é a capacidade de repetição. Então, uma vez que vocês sabem alguns comandos, vocês podem, vamos falar assim, multiplicá-los. Então, o X, ele apaga um caractere. E se eu usar número 2 e o X, ele apaga 2 caracteres. 5x, ele apaga 5 caracteres. Por exemplo, o cursor ele está na letra A de apagar. Se eu quero apagar os 3 primeiros caracteres da palavra apagar, vai ficar só o GAR no final, né? Eu sei que o X, ele apaga um caractere. Ah, mas se eu quero apagar 3 caracteres, eu digito primeiro o número que corresponde à quantidade, 3, e depois o comando de apagação, X. Olha lá, 3x apagou 3 caracteres, que era o A, P e o A. Vou voltar, ó, só para vocês observarem. Então, o primeiro caractere, aqui é o A, ó, eu vou apagar o A, opa, APA.
Então, o A é o primeiro caractere e eu quero apagar os 2 caracteres seguintes. Então, o X apaga um caractere. Se eu quero multiplicar, então eu coloco multiplicar por 3, né? 3x. E esse procedimento, ele pode ser utilizado para praticamente tudo. Então, se eu quero apagar uma palavra, é o DW. E se eu quero apagar 2 palavras? Então, 2DW. Se eu quero apagar 10 palavras, 10DW. Então, a gente pode multiplicar o efeito desses comandos. Nesse exemplo, eu vou apagar as 2 primeiras palavras. Então, na linha 1, o cursor está posicionado em apagar, no início, né, na letra A do apagar. Se eu quero apagar apenas esta palavra, DW, mas se eu quero apagar a palavra apagar e a palavra posterior, que seria 1, então eu quero apagar 2 palavras, eu multiplico DW por 2. Então, como que eu faço isso? Primeiro, o número que corresponde à quantidade, 2 e DW. Observe que a primeira palavra apagar e a palavra 1 foram removidas do texto. Então, isso é muito interessante, isso aqui é muito útil. Um outro exemplo, para apagar uma linha, é o DD. Esse aqui eu não tinha falado ainda. Então, para apagar uma linha, é o comando DD. Então, por exemplo, eu quero apagar a linha onde está o cursor. É só digitar DD. Vou desfazer. Agora, e se eu quero apagar 2 linhas? Por exemplo, a linha 1 e a linha 2 ao mesmo tempo. DD apaga uma linha. Então, 2, que é o multiplicador DD, apagam 2 linhas. Vou desfazer. Aí, se eu quero apagar 10 linhas, DD apaga uma linha, 10 DD apagam 10 linhas. Então, isso é muito útil, utilizar o multiplicador com esses comandos de apagação. Turma, se tiver alguma dúvida, eu estou falando bastante aqui, né? Vocês podem perguntar a qualquer momento. Vamos ver que mais que eu posso falar para vocês de comandos de apagar, para apagar. Bom, basicamente, eu já falei o básico, né, de comandos de apagar. Sim, basicamente tudo que eu utilizo para apagar, eu já falei. Que mais que a gente pode, que eu posso estar mostrando para vocês agora? Galera, não esqueçam, o VI, ele tem muitas possibilidades. Eu não vou estar explicando tudo aqui agora, né? Eu quero explicar o básico para que vocês, se vocês puderem dominar esse básico, vocês já vão estar assim, sabendo muito sobre VI. E claro que durante as aulas eu vou estar sempre incorporando algo novo, né? Eu vou estar encerrando a aula hoje, não agora, né? Então, para encerrar a aula, eu vou mostrar 2 comandos que são muito importantes. Primeiro é o comando de localização e depois o comando de localização e substituição. E para finalizar, os comandos de salvar. Aí eu encerro a aula de hoje. Então, vamos lá. O primeiro comando é o comando de localização de palavras. Por exemplo, será que nesse texto que é um texto que eu peguei da internet, que fala um pouquinho da história da computação, né, das gerações dos computadores. Será que nele tem a palavra computador? Como que eu posso descobrir isso de uma forma rápida, sem ficar procurando linha a linha? Turma, a gente sempre tem que evitar ficar procurando linha a linha, porque esse texto, ele pode, embora esse texto de exemplo seja pequeno, mas a gente vai trabalhar com textos gigantescos, textos que têm lá 10.000 linhas, então a gente não vai ficar procurando uma linha por vez. Então, um recurso para poder localizar uma palavra no texto é 2 pontos barra. 2 pontos barra é a ferramenta de localização de palavras. Então, 2 pontos barra e a palavra que eu quero localizar no texto. Por exemplo, eu quero saber se nesse texto tem a palavra computador. Então, 2 pontos barra e a palavra que eu quero procurar, que é a palavra computador. Enter. Quando eu aperto Enter, o cursor ele vai ser deslocado para a linha
para a primeira linha onde foi encontrada a ocorrência da palavra computador. Se eu apertar a tecla N, N minúsculo, o cursor ele vai para a palavra computador. Se eu quiser continuar procurando a ocorrência dessa palavra no texto, eu continuo apertando a tecla N minúscula. Então, ó, vou apertar o N de novo. Ele foi para a linha 15. Ó lá, observem, ó, estou voltando, ó. Foi encontrada a ocorrência da palavra computador na linha 10. Quando eu aperto a tecla N minúscula, ele faz a procura de uma nova ocorrência dessa palavra no texto e o cursor já é deslocado imediatamente para essa palavra. Ah, será que ainda tem a ocorrência da palavra computador no texto? Então, vou apertar a tecla N minúsculo. Encontrou mais uma ocorrência na linha 20. N minúsculo de novo. Encontrou mais uma ocorrência na linha 23. Vou apertar a tecla N minúsculo. Ele pulou para a linha agora 25. N minúsculo pulou para a linha 28. E quando eu aperto a tecla N de novo, N minúscula, logo abaixo do VA apareceu uma palavra indicando que a busca ela atingiu o final de encontrar a ocorrência dessa palavra e ele voltou logo para o início, voltou para a primeira palavra. Então, olha só, 2 pontos barra, o nome da palavra que eu quero procurar no texto e a letra N minúscula para buscar a próxima ocorrência. Isso para baixo. Agora, e se eu quero voltar para as ocorrências que foram encontradas acima do texto? É a letra N maiúscula. Olha lá, N maiúsculo, ele vai subindo. Reparem, vocês podem observar pela numeração da linha. Então, se eu aperto, por exemplo, o cursor agora está na linha 10. Se eu aperto o N minúsculo, ele foi para a linha 15. Se eu quero retroceder e voltar para cima do texto, é o N maiúsculo. Reparem pela numeração, que está na linha 15, apertei o N maiúsculo, voltou para a linha 10. Então, N minúsculo procura a ocorrência para baixo, e o N maiúsculo, a ocorrência para cima da palavra que está sendo procurada. Então, a ferramenta de localização de palavras ela é muito importante na administração de qualquer sistema, né, de qualquer servidores, na configuração de servidores, porque muitas vezes será necessário, ao editar um arquivo de configuração de um servidor, como, por exemplo, FTP, DNS, o servidor de e-mail, e nós teremos que localizar palavras. Outra ferramenta muito importante para nós que trabalhamos com administração de sistemas Linux, é a ferramenta de localização e substituição. Então, eu vou voltar para o início do texto. Então, é possível que em um determinado texto eu queira localizar uma determinada palavra e substituir por uma outra palavra. Por exemplo, eu quero substituir a palavra computador pela palavra desktop. Ou melhor, eu vou substituir computador para microcomputador. Então, como que eu consigo fazer isso? Então, eu preciso localizar, eu preciso que o VI localize e, ao mesmo tempo, substitua palavras. Para tanto, a ferramenta de localização e substituição é 2 pontos. Então, aqui no texto, vou digitar 2 pontos. O barra é só para localizar. Agora, localizar e substituir é 2 pontos, porcentagem S. Então, esse S entendo como sendo de substituir. Então, substituir. Aí depois eu coloco o barra. Depois do barra, eu vou colocar a palavra que eu quero que seja localizada, que seja procurada no texto. Por exemplo, a palavra computador. Depois eu coloco o novo barra. E depois desse barra, a palavra que eu quero que seja substituída. Então, localizar a palavra computador e eu quero que seja substituída por microcomputador. Depois eu fecho com barra, de novo, e aí eu vou colocar a letra G para que essa localização e substituição aconteça em todo o texto. Se eu não colocar o G,
simplesmente vai ser localizada e substituída a primeira ocorrência. Então, somente a primeira ocorrência da palavra computador é que vai ser substituída. Agora, se eu quero que o efeito seja geral no texto todo, eu coloco o G de general, de geral, para que seja encontrada, para que todas as ocorrências da palavra computador seja substituída por microcomputador. Isso aqui é muito interessante, porque esse texto pode ser um texto muito grande, pode ser um texto de 10 mil linhas, e que a ocorrência dessa palavra seja muito grande, que haja centenas de ocorrência desta palavra. E dessa forma, todas serão localizadas e substituídas automaticamente. Vou apertar a tecla Enter. Turma, dessa forma, todas as palavras que eu não havia contado, mas devia ser umas 6 ou 7 palavras computador, foram substituídas por microcomputador. Então, é uma ferramenta também muito importante para quem trabalha com servidores, né? E a rotina é estar editando arquivos de textos Linux, a ferramenta de localizar e substituir. Agora, para finalizar a nossa aula de hoje, então nós começamos mais ou menos umas 8 e pouquinho, né? 8h20, já são 9h30. Para finalizar, eu vou mostrar como que nós podemos salvar e sair, e como, na verdade, a gente pode querer não salvar também, né? Então, eu vou começar não salvando. Muitas vezes acontece de a gente errar. Então, porventura, eu estou editando um texto e eu fiz um monte de coisa, fiz várias alterações, e eu percebo que eu cometi erros, eu cometi muitos equívocos. Então, eu quero sair sem salvar. Eu falei para vocês, logo no comecinho da aula, que para sair, primeiro eu preciso estar em modo de comando. Então, se eu estiver no modo de edição, eu aperto a tecla ESC para ir para o modo de comando. E 2 pontos Q. 2 pontos Q é para sair. Eu vou tentar sair agora dessa maneira. Então, 2 pontos Q, Enter. Observem que o VR ele não deixa. Porque o Q, 2 pontos Q, é a forma da saída válida apenas se o texto não foi alterado. Nesse caso, como o texto foi alterado, se eu quiser sair sem salvar, eu preciso colocar o 2 pontos Q e acrescentar uma exclamação. Observem que aqui embaixo aparece, olha, adicione o exclamação para forçar a saída sem salvar. Então, vou repetir. 2 pontos Q. Agora eu vou colocar a exclamação. Agora sim, eu consigo sair sem salvar as alterações. Enter. Se eu apertar a tecla seta para cima para repetir o último comando, uma vez que eu voltei para o terminal bash, né? Enter. Olha só. Então, eu voltei para o texto original e todas as alterações feitas não foram salvas. Agora, se eu quiser alterar o texto e sair salvando, tem várias possibilidades. Primeira forma, 2 pontos. 2 pontos W. O W é de write. Write, salvar. Então, 2 pontos write, ele apenas salva o conteúdo que foi alterado do texto. Agora, se eu quero salvar e sair instantaneamente, é o 2 pontos W para salvar e o Q para sair. Q de quit. Quit em inglês, sair. Então, 2 pontos WQ, Enter. Ele salva as alterações no texto e sai. Uma outra forma de sair, vou voltar para o texto, sair salvando, é o 2 pontos X. Turma, mas tem que ser o X minúsculo, nunca coloque um X maiúsculo. 2 pontos X é o mesmo efeito do 2 pontos WQ. Ele salva o texto e sai. Uma outra forma de salvar e sair, estando em modo de comando, é digitar o Z maiúsculo 2 vezes. Então, para obter o Z maiúsculo, tem que apertar o Shift. Então, o Shift ZZ, o efeito é o mesmo. Então, salva e sai. Galera, então dessa forma, eu vou estar encerrando essa aula, tá? Lembrando que ela está sendo gravada. E eu vou estar colocando no YouTube. Depois eu passo o link para vocês.
Só para finalizar, alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Eu não tenho nenhuma. Guilherme vai falar? Também não tenho nenhuma dúvida, professor. Alguém levantou a mão, mas eu não consegui identificar quem que é. Ô, professor, eu não recebi o e-mail com a aula. Eu só consegui entrar colocando a Está como senha aqui. MyPhone. Isso, sou eu. Sou Lucas Bronzatti. Professor? Se alguém quiser falar, é só habilitar o microfone. Oi, professor. Chegando agora, a aula está acabando e o Lucas está chegando, mas deixa ele participar também, está admitido na sala. Isso, então. Meu nome é Lucas, que é o MiFone, sou eu. Então, alguém levantou a mão aqui, para mim não aparece o nome, aparece só o MyPhone. MyPhone. Para falar, habilita na parte inferior, tem um microfone, pode habilitá-lo e falar. Se não, pode escrever no chat, que eu leio aqui. Professor, tô falando. Oi. Desculpa, turma. Desculpa que minha caixinha de som desligou, tá? Eu que tô vacilando. Eu que tô vacilando aqui. Então, eu não recebi o e-mail que o senhor mandou com as informações da sala e tal. Quem está falando? O MyPhone. Meu nome é Lucas Bronzatti. Lucas, então assim, mas você passou o teu e-mail pro pessoal? Passei no grupo da sala. Tá, porque então, talvez eu tenha me equivocado. Vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu anotar aqui eu vou anotar aqui você, aí eu adiciono. Eu peguei a listinha lá. Como eu mandei o e-mail para convidando vocês, eu só copiei, colei todo mundo e adicionei. Então, possivelmente, eu posso ter me equivocado. Tá? Se acontecer isso, eu peço desculpas. Faz assim, você quer passar o teu e-mail agora para mim ou você quer me mandar um e-mail passando o teu e-mail? Eu passo. Ó, Lucas, escreve normal. Então, pera só um pouquinho, deixa eu abrir aqui um texto. Ok. Espera só um instantinho aqui. Bom, tu tá abrindo aqui. Então, Lucas Bronzatti. B-R-O. Tudo junto. B-R-O-N-Z-A-T-I. Som Z, som T. Z-A-T. Então, ó, Lucas Bronzatti é B-R-O-N-Z-A-T-I. Isso, @hotmail.com. Tá bom, Lucas. Então, na próxima hotmail.com. A próxima aula que eu marcar para vocês, ainda essa semana eu quero fazer alguma aula, tá? Eu vou achar que eu vou estar te mandando. Ok. Turma, então... Professor? Sim? É o Guilherme Dias aqui que está falando. Caso, quando o vídeo ele já estiver no YouTube, se você quiser enviar um e-mail no e-mail da turma informando que ele já está no ar, pode enviar que depois eu aviso a turma ou quem tiver já no e-mail vai ver que o vídeo ele já está no ar. Tá bom, eu vou fazer isso hoje, tá? Na verdade, eu vou fazer isso agora. Assim que encerrar, já vai ser gerado o vídeo, eu já coloco e já passo para vocês. Galera, Maravilha. Então, tá? Essa semana eu vou tentar ainda marcar alguma coisa. Na verdade, assim, basicamente, se a gente estivesse lá no Senai, esse teria sido o conteúdo da aula de hoje, da aula de ontem e hoje, né? Basicamente seria isso. Claro que a dinâmica em sala de aula é diferente, né? Porque eu sempre vou passar exercícios para vocês fazerem, vou deixar vocês
passo alguns exemplos e peço para vocês fazerem, passo alguns desafios, e aqui não dá para fazer desse jeito. Mas eu vou tentar ainda essa semana marcar alguma coisinha, aí eu vou estar avisando vocês, tá ok? Então, Maravilha. Muito obrigado pela atenção, tá? Boa tarde para todos. E procurem sempre estar aprendendo alguma coisa, estudar. Professor, essa semana vai ter aula? Oi? Essa semana ainda vai ter videoaula ainda? Eu vou tentar marcar alguma coisa para essa semana ainda, tá? Mas eu aviso vocês. Beleza. É que eu tenho as outras turmas também e eu estou tentando administrar tudo isso. Mas, Tá assim, bom. Pelo menos assim, para essa semana a gente já está certo, basicamente, o que seria feito lá no Senai, né? Mas talvez eu marque de novo, até para revisar, uma forma de revisão. Bem, eu vou ver meu tempinho, o tempo que eu tenho, aí eu entro em contato com vocês. Ok, turma? Então, estou fechando a aula de hoje, tá? Boa tarde para vocês, bom dia e até a próxima. Obrigado, professor. Bom dia e bom dia. Professor, até mais. Até mais. Tchau, Professor, tchau. até a próxima.